Buenas, gurizada, vamos começar então a discutir poesia moderna, tá? Então, estou gravando essa aula hoje e vocês estão assistindo agora sobre os grandes nomes do segundo momento do modernismo brasileiro, né, que vão trazer características, né, conquistas daquela primeira turma de 22, sempre lembrando que aquelas grandes conquistas, verso livre, né, o tal do verso librismo, um verso que não tem métrica, não tem rima, que dá essa condição mais funcional, mais fluida, mais espontânea à tradição poética, e a coloquialidade, né, a linguagem prosaica, a linguagem do dia a dia e a temática cotidiana. Tá? Principalmente essas características seguem. Tá? Não sempre. Agora, o segundo momento, a poesia moderna, o segundo momento, a fase da já passada destruição, né, aquela fase anárquica da Semana de Arte Moderna. Então, nós temos a consolidação, né, que vai de 30 a 45. Claro que sempre essas delimitações elas são didáticas e conforme sempre é importante a orientação, as coisas elas acontecem concomitantemente, uma forma em que as coisas elas são simultâneas, né? Então, autores do primeiro modernismo seguem produzindo nesse cenário do segundo modernismo e da mesma maneira que não finda, né, a produção dos autores do segundo modernismo em 45, né? Apenas uma relação que a gente percebe o fluxo, o refluxo através de um tensionamento histórico, de uma mentalidade recorrente, né? E as coisas começam a mudar, comportamento, uma nova mentalidade, e surgem possibilidade de expressão nova, que vai ser um terceiro momento do nosso modernismo brasileiro, a partir, cronologicamente, a gente coloca essa delimitação importante, o segundo modernismo faz a consolidação de 30 a 45, aqui no Brasil a Era Vargas, né? E a gente vai ter, claro, outras resoluções que não serão políticas, né? Mas, sobretudo, de uma contribuição mais de cunho filosófico, comportamental, que vai ser a produção de nomes como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, isso na Europa, né, num campo mais voltado para a filosofia, para as questões relativas à condição humana. Isso vai reverberar, claro, né, num processo aqui no Brasil, na literatura ocidental. Nós teremos aí a tal da geração de 45, sobretudo na prosa, as influências do vulto, por exemplo, de um Sartre, a condição mais voltada para o debate sobre a condição humana, nas obras urbanas de uma Clarice Lispector, nas obras regionais de um Guimarães Rosa, né? Mas, então, o segundo modernismo é o da consolidação. Veremos, então, agora, a partir de agora, o momento em que a gente debate a poesia moderna. Nomes como Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade. Então, são esses grandes nomes que a gente passa a discutir agora. Então, abrindo aqui a apresentação, vamos para o debate. Vamos lá. Então, só acompanha aí a nossa discussão. Deixa eu colocar, então, em modo aqui de apresentação, e a gente vai ver o que há de comum, o que há em comum, os principais aspectos, poemas, né? As peculiaridades, né, em termos de projeto literário e de ideias desses grandes e brilhantes autores aqui. Então, eu estava falando para vocês a consolidação, tá? Então, de 30 a 45, o segundo momento do nosso modernismo, e a poesia moderna. Então, essa é a nossa discussão agora. Vamos ver os autores da poesia, da melhor tradição lírica, né, do segundo modernismo brasileiro. Cecília Meirelles é uma grande artista, né, e que já fica uma pequena, né, condição que a gente tem que observar, que é num cenário, digamos assim, que é muito voltada às letras, né, às artes, no mundo patriarcal, no mundo voltado para as questões, né, gira em torno do universo masculino, né, que vai impondo silêncios, comportamentos, ditando regras de uma forma invasiva, né, e não menos violenta. A Cecília Meirelles é um nome muito forte na nossa ficção, na nossa literatura, e sofreu muitas agruras, né? Portanto, de ser uma mulher num espaço predominantemente masculino, né? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que trazer e já exaltar,
esse nome na nossa literatura, né? Outra coisa que eu também gostaria de, pelo menos, registrar nesse momento, né, é o ano de nascimento, né, da Cecília Meirelles. Então, a gente está ali, ó, no ano, nasce no início do século, ela nasce no Rio de Janeiro, né? Então, a Cecília Meirelles. Então, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1901, então, no início do século, então, este ano que nós estamos agora, então, em 2021, então é importante sempre o registro, que são 120 anos de nascimento da Cecília Meirelles, né? Então, é uma data que ela é significativa, né, para os vestibulares, para os debates, para as discussões, né? Ah, mas sempre diz assim, ah, mas não vai aparecer a data nunca vai aparecer, né? Uma prova não pode ser óbvia, né, dessa forma, fazer uma questão destacando, ah, quem faria 120 anos de nascimento se vivo estivesse. Não, apesar de ocorreram bancas que já fizeram umas coisas bizarras dessas, né? Mas é a ser lembrada, né? E deve ser lembrado, né? Então, as bancas formatam questões, daqui a pouquinho, uma relação intertextual, numa relação não apenas dialógica, uma questão mais específica, né? Então, é importante lembrar de Cecília Meirelles, tá? A questão dos 120 anos de nascimento da Cecília, agora que a gente lembra, em 2021, né? Agora, uma coisa que é fundamental, e a dica que eu quero dar para vocês aqui, ó, todos os poetas modernos, gente, todos eles, incluindo os grandes nomes, tá? Quais são os grandes nomes? Para os vestibulares, gente, né, nós temos então a Cecília Meirelles, o Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, outros que infelizmente as provas não cobram, né, tanto, né, se aparece uma questão mais de interpretação, como o poeta Augusto Schmidt, Jorge Lima, Murilo Mendes, né, mas destes autores, excetuando Drummond, tá? Então, tu tira o Drummond desse meu comentário. Todos os demais, nas primeiras obras são obras de estreia ali, enfim, né? Enfim, as duas primeiras obras, três primeiras obras, né? Possuem uma influência não pequena, mas grande do simbolismo. Alguma coisa do parnasianismo ainda, lembra, né? Que a gente já debateu, a poesia do final do século XIX, a poesia finiscicular, mas, sobretudo, o simbolismo. Então, só o Drummond, esse já nasceu moderno, mas todos os demais que eu citei aqui, que se incluem na tal da poesia moderna, nas primeiras obras, primeiras manifestações, possuem influências do simbolismo, né? Tá, mas o que eu tenho que saber com isso? Por que é importante? O conceito é sempre importante, né? Ter o domínio conceitual, uma base ali, ter essa fundamentação. Claro que de nada vai te ajudar essa informação se não souber quais são as primeiras obras dos autores, né? Então, tudo consegue se movimentar. Sobretudo isso para o Enem, porque o Enem te dá a obra, né? O Enem te dá a obra, é uma prova que ela é inclusiva, então uma prova que não trabalha com aquela relação, né, de autor e obra, criar situações de pega-ratão, enfim, não faz isso. O Enem é uma prova que é inclusiva, não é uma prova tradicional, né? Então, ela vai dar o texto e abaixo a fonte vai estar o nome da obra, né? E tu sabe que aquela obra ela está dentre aquele conjunto de obras inaugurais do poeta ou da poeta que vai estar sendo celebrada e colocada ali como uma fonte para a questão, então consegue se movimentar. Porque se as primeiras obras possuem traços simbolistas, elas não são modernas ainda, não tem essência da modernidade, né? Pode ter até uma postura ou outra, né? Mas essencialmente moderna ela não é ainda. Então, vai ter uma disposição ao sublime, uma disposição ao sonho, uma linguagem que dificilmente ela vai ser coloquial, ela tende a ter um padrão mais culto, da mesma maneira que pode tranquilamente ainda, porque era uma característica da poesia finiscicular, simbolismo e parnasianismo, ter um gosto pela forma, uma condição que tu lembra, né? Mais sugestiva, mais sensorial, de trabalhar mais com processos, né? Lembram como reticências que garante de uma forma gráfica a continuidade, um processo sugestivo. Então, isso é importante. E sobretudo, aí a dica, olha, só o Drummond que não serve, tá? Todos os demais, para o vestibular, sobretudo, tá? Cecília, Vinícius, Bandeira, Quintana. Agora, a Cecília Meirelles, mais do que influência, o que a Cecília ela fez? Ela acabou
atualizando o próprio simbolismo. Então, ela é uma poeta moderna, só que ela acaba modernizando o próprio simbolismo, uma coisa interessante o que ela faz, né? Segundo nós estudamos a literatura portuguesa, o simbolismo da Flor Bela Espanca, e se a Flor Bela está no simbolismo e ela dialoga com uma cultura moderna, a Cecília Meirelles, aqui no Brasil, ela é moderna, mas ela dialoga com o simbolismo. Tanto é que quando, agora, nessa lista recente da URGS, tem Flor Bela Espanca, né, que está indo agora, né, segue como leitura obrigatória, e está se despedindo agora em 2021. Então, o primeiro ano em 2019, até eu fiz um comentário naquela preparação para o vestibular em 2018 para 2019, que ela se tornou leitura obrigatória na transição, né, quando a renovação se deu em 2018 para 2019, estreou em 2019. E ao longo daquela preparação comentei, olha, vai aparecer uma questão entre Cecília e Flor Bela Espanca. E aí não é bola de cristal, tu conhece o projeto dessas duas grandes poetas, né? Como eu falei para vocês, a Flor Bela é simbolista, dialoga com o modernismo, né? Agora, no Brasil, a Cecília, ela é modernista, ela dialoga com o simbolismo. E o que a URGS fez? Fez lá uma questão dialógica, uma questão, né, intertextual, promoveu uma aproximação entre as duas grandes poetas, né, em língua portuguesa. Né? Então, cuidem isso, é muito importante. Então, apareceu Cecília Meirelles no Enem, a gente já sabe assim, ó, ela busca sempre o sublime. E um detalhe, assim, ó, aquilo caracteriza os outros poetas, né, do segundo modernismo, por conquistas de 22, que eu falei lá no início, tá? Verso livre, coloquialismo cotidiano, a tal da simplicidade expressiva, que é marca de Manuel Bandeira e Mário Quintana, não caracteriza a Cecília Meirelles. Percebe? Eu não estou dizendo que ela não se ocupa com essas características, mas não é algo que ele define enquanto projeto literário. Ela trabalha com verso livre? Trabalha. Predomina? Não. Ela trabalha com uma linguagem coloquial? Até trabalha, mas também não define o seu projeto literário. Ela trabalha com um padrão mais culto. Por vezes tem uma sensação que o verso é livre. Só que tu lembra, né? O verso branco é um verso que tem métrica, mas não tem rima. E quantas vezes um leitor mais incauto, uma leitura mais incauta, não tão experiente, portanto, faz a leitura e não faz a tal da escansão. Ah, não tem rima, então é verso livre. Não, cuidado, hein? Cuidado. Sobretudo, muitos acabam pensando assim, o verso não é tão longo. Então, se ele é longo, ele é decassílabo ou alexandrino, de 10 ou 12. Agora, se ele é menor, então não tem métrica. Como assim não tem? Né? E a Flor Bela faz muito isso, como a Cecília também faz. Ela gosta de trabalhar, as duas gostam de trabalhar muito com verso branco, que é o verso tem métrica, mas não tem rima. Cuidem isso, gente. Então, assim, ó, aí a tradição recomenda, né, para ficar atento, quando aparece assim, ó, são poetas modernos, pela simplicidade expressiva ao utilizarem o verso livre, linguagem coloquial e temática cotidiana. E quem é que eles situam como poetas modernos, né? Coloca no mesmo grupo, assim, ó, Manuel Bandeira, Mário Quintana e Cecília Meirelles. O cara tá acostumado, boa, tá lá, né? Tá no grupo. Cecília, ela é poeta moderna? É a poeta que a gente, tanto é que tá aqui, a gente tá estudando ela agora, né? Só que serve tudo isso para o projeto literário, para as ideias, né, artísticas de Manuel Bandeira e Mário Quintana, mas não caracteriza a Cecília. E eu não estou dizendo que ela não utiliza, ela utiliza, mas a ponto de lhe caracterizar, de ser algo que lhe defina, tá longe. Cuidem, portanto, essa dica que eu estou dando para vocês. Agora, é uma grande poeta, né? Agora, prova tradicional como URGS, gente, tá? As obras que estão destacadas em negrito nesse slide são as que vocês têm que associar, tá? O URGS tem que saber, gente, tá? A prova tradicional tem que saber autor e obra, não adianta, tá? Não perca uma questão, portanto, relacionado autor e obra. Isso não dá para perder. O Enem não tem essa prática, vai colocar o texto, tem a fonte ali, vai aparecer o nome do autor, da autora e o título da obra, tá? Então aí, mas agora, para a URGS, gente, lá em maio, tem que saber associar. Tá? É aquela questão fácil que não dá para perder, tudo bem? Agora, ela também, a maioria desses poetas modernos também trabalharam muito com conto, crônica, ok? Cuidem disso também,
né? Trabalharam com literatura infanto-juvenil, né? É o caso Vinícius de Moraes, Cecília de Meirelles, a Cecília Meirelles, né? Mari Quintana, cuidem também isso, tá? Então não é só a poesia. É claro que o carro-chefe que a gente está discutindo é a poesia moderna, então é o gênero lírico que a gente está discutindo, né? Agora, aspectos centrais dessa grande poeta brasileira, carioca, nascida em 2001, lembra? 120 anos, agora em 2021, de nascimento da Cecília, né? Olha que está lá no alto o slide, ó. Herdeira do simbolismo, gente, tá? Ela dialoga. Ah, então ela é simbolista. Não é, né, gente, tá? Não é simbolista, é uma poeta moderna, né? Mas ela lembra todos os poetas modernos, com exceção de Carlos Drummond de Andrade, tem nas primeiras manifestações, primeiras obras, traços simbolistas. A Cecília, mais do que traço, ela incorpora, portanto, elementos, né, como ânsia pelo sublime, a disposição ao sonho, uma poesia que ela tende a trabalhar muito com essa condição, mais da condição humana, essa questão mais voltada para o sentido da perda, da transitoriedade, da efemeridade das coisas. Ela não trabalha com fatos, ela não trabalha com... O fato é o dia a dia, né, o cotidiano. Ela trabalha com situações de maior abstração, com a essência das coisas. Ela se acostuma desde muito cedo, né, com a questão da perda. Ela perdeu os pais num curto intervalo de tempo, então ela teve que se acostumar com a ideia que as coisas elas são muito efêmeras, são muito breves, né, são fugazes, transitórias, e ela não fala abertamente dessa maneira, não fala assim, as coisas passam, as coisas não são perenes, não se eternizam. Ela sugere, ela sugestiona, base da cultura simbolista, né? E como é que ela faz isso? Trabalha muito com aspectos da natureza, gente. É uma poesia que ela trabalha muito com essa condição sensorial, essa condição, portanto, da sugestão através da captação, né, de nuances, de cores, elementos da natureza, que vão, em algum momento, sugestionar mudança, não a coisa perene, a coisa permanente, mas que estão em permanente mudança. Então, são recorrentes a um campo semântico que ela constrói, como o oceano, né, o mar, as ondas do mar, a areia, o vento, as nuvens, percebe? Então, todos os elementos eles constituem algo em movimento. E se algo está em movimento, é algo cíclico. Se algo é cíclico, então anuncia o início, o meio e o fim. Portanto, as coisas não duram, elas não são permanentes. Então, com essas constantes, ela fala da inconstância das coisas. Estão entendendo? Então, assim, ó, às vezes se tem a sensação, se tu ler uma seleção de poemas, enfim, da Cecília, um livro inteiro de Cecília, fica uma sensação, mas o que ela fala? Uns vão dizer, ela não fala sobre nada, ela fala sobre tudo, gente, só que de uma forma sugestiva. Tá? Então, isso não é aquela prática do modernismo, se vocês lembram, né? De ter o tema, né, voltado para a realidade concreta das coisas, para a objetividade, para a coisa mais material do dia a dia, do cotidiano. Então, a Cecília e a poesia moderna, ela se inscreve no momento em que o problema não é a tradição, como era lá no primeiro modernismo, que tinha que bater de frente, ideologicamente, romper artisticamente com aquele passado academicista, bacharelesco, né, elitizado dos parnasianos, né, que manipularam a tradição. Então, a poesia moderna, a partir dos anos 30, passado o momento do enfrentamento, né, então aqui ó, ficou bem claro, a tradição não é um problema, o problema foi a manipulação que durou, né, um processo muito longo, né, aqui no Brasil, do parnasianismo, uma cultura que se tornou hegemônica, né, e muito também por ser instrumentalizada pelas elites, né, intelectuais do país, sem falar as elites políticas, né, enfim, econômica, mas aquele primeiro momento do nosso modernismo, a primeira fase, daí a destruição, era o momento de enfrentar, bater de frente. Agora aqui não é mais. Estão compreendendo? Então, os autores dos autores dos anos 30, né, eles dialogam com o que é digamos assim, ó, de mais belo na tradição da poesia do gênero lírico, desde na condição da lírica ocidental, desde a condição do trovadorismo, dos poemas provençais, né, da região de Languedoc, quando surgiram as cantigas, né, e vai trazendo isso, vem a métrica, isso vem também as questões relativas, né, a utilizar os elementos gráficos, as adjetivizações. Então,
a tradição renascentista do soneto, Petrarca, Camões. Então, não há problema em fazer isso. Claro que vai prevalecer o verso livre, prevalece o coloquial na linguagem, prevalece a espontânea condição da fluidez dos versos, né, com uma linguagem e uma temática mais cotidiana, né? Agora, eles vão trabalhar com soneto, versos com métrica, regulares, versos brancos, como eu já falei aqui. Não há problema em trabalhar com isso. Claro que o que pesa no modernismo, né, digamos assim, ó, o grande, a base, né, que vai alicerçar de fundamentação, são as conquistas de 22. Mas não fica pensando que agora, a todo momento, eles vão dialogar com as vanguardas europeias, né, eles vão trabalhar de uma forma experimental. Não é mais assim. Tá? Deixa isso lá para Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Tá? Agora, não pense, por exemplo, aqui, ó, que os autores anos 30 da poesia moderna, né? Então eles não vão se ocupar com as questões do seu tempo. Claro que vão. Né? A Cecília trabalha com essa linha intimista, mais voltado para a essência das coisas, para o sublime das coisas, né? Buscando a eternização através da poesia, através da metapoesia, que é uma constante também na sua produção. Né? Tanto é que ela tem muita influência do Alfonso de Guimarães, lembra o poeta lá, né? o mineiro, o simbolismo, né? Um grande nome do poeta, aquele que a gente estudou, o autor de Ismália, o autor de A Catedral, lembra? Então, mas é uma poesia da Cecília, ela é muito sugestiva, ela é muito sensorial, então ela busca sempre essa ânsia pelo sublime, pela questão da transcendentalização, né? E tu percebe isso os debates, as discussões, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o motivo, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Já uma discussão sobre o próprio fazer poético, em que ela se coloca acima da transitoriedade das coisas. Né? Ela está discutindo também passagem. Né? Então, ela não é alegre nem é triste. Então, acima dessa condição cíclica, dessa condição de perdas, de sentimentos, de transitoriedade, ela se coloca acima, com uma certa imparcialidade. Então, ela busca algo sublime. E ela se coloca irmão das coisas fugidias que se perdem, que estão mudando, não sendo gozo em tormento através de noites e dias no vento, porque o vento também, ele muda. Então, tu tens várias características aqui da Cecília Meirelles, a própria condição da linguagem, é uma linguagem simples dentro de um padrão culto, mas não tem arcaísmos, percebe? Não é um padrão culto, gente, só que não é uma linguagem extremamente coloquial, não, é dentro de um padrão culto, mas não é uma linguagem hermética, ela é moderna. É a sensação que a gente tem, percebendo elementos que ela dialoga com uma tradição, mas percebendo a modernidade da Cecília, é quando a gente lê a Flor Bela Espanca. A gente percebe toda uma conjectura, né? e uma tradição simbolista, porque ela está vinculada ao simbolismo em Portugal, a Flor Bela Espanca, mas já uma dicção, já uma fluidez moderna no debate, nas crises identitárias, né? Na busca por uma condição, uma linguagem também, né? Que possua um padrão culto, mas que tenha sua fluidez. Então, cuidem nisso. Né? O cântico apareceu no Enem, inclusive, não faz muito, né? Tu tens um medo de acabar, não vês que acabas todo dia. Sempre a finitude, mas não é a morte, ela está falando exatamente dessa condição das perdas que acontecem, né? na vida, né? Na tristeza, na dúvida, no desejo. E lá no final, ó, ela diz, até não teres medo de morrer, então serás eterno. Essa eternização com uma forma de suplantar uma coisa maior. Ou seja, a busca pelo sublime, de transcendentalizar, pelo menos a busca. Então, olha, isso é muito uma essência, uma tradição vinculada ao simbolismo, que ela moderniza a Cecília, ela tem essa dicção muito moderna, né? E tem outros poemas aí, eu coloquei vários textos aqui, ó, vocês leiam para conhecer o texto, para conhecer a autora, para conhecer o autor, o projeto, as ideias, né? Então, leiam as pequenas antologias poemáticas que eu coloquei no final de cada autor e de cada autora, tá? Agora, a grande obra e a obra mais popular da Cecília Meirelles, né, é o Romanceiro do Inconfidência, né, que ela vai falar sobre a Inconfidência Mineira, claro, né? Agora,
É obra-prima, já foi leitura na URGS, né? Agora, uma coisa assim, não há revisionismo histórico aqui. Ela não vai, como assim não há revisionismo histórico? Ela não lança um olhar, por exemplo, ao passado para tentar mudar, sabe? Fazer um olhar de realocação, de desconstrução. Não. Ela mantém a lógica histórica, tradicional. Quem é herói, quem é vilão, é vilão. Agora, da mesma maneira, ela mantém esse sopro moderno. Porque tu lê essa obra, mesmo tendo uma condição lá fixando, né, um tempo que é 1789, século XVIII, Minas, a questão do ouro, derrama e toda aquela a própria condição que aconteceu, né, com que leva a uma sedição de intelectuais, sobretudo, né, mas que foi motivado por uma sanha econômica da metrópole, né, numa política, né, draconiana de estar taxando aquilo que era a questão do ouro no Brasil, na colônia, mas ela trabalha com a essência das coisas, a condição sublime. Isso é muito importante. É uma obra que ela não é datada, apesar de sê-la, né? Apesar de ser uma obra que ela está discutindo exatamente um fato histórico, datado. Mas ela coloca assim, ó, quem busca liberdade, quem buscou a liberdade no tempo, a maneira como ela fala em liberdade, a maneira como ela fala em opressão, é uma forma atualíssima. Que quem busca, quem sente oprimido, se identifica. E quem busca um discurso libertário, se identificará. Então, é dessa maneira, procurando não o fato, mas a essência das coisas, claro que delimitado por um fato histórico, né? Mas com isso ela se coloca de uma forma muito moderna também. É uma obra muito interessante, que ela manteve uma tradição ibérica, né? Já que era um tema tão antigo, na condição ela faz uma pesquisa, ela buscou, então, o romanceiro, que era uma estrutura, portanto, né? Romance não é romance narrativa, ok? Romance era uma estrutura de um caráter narrativo ou lírico no trovadorismo, era um processo lá da poesia medieval, né, que era destinado a cantar, né, essas narrativas pelos trovadores. Lembra, não havia imprensa. Né? Então, são 85 romances. Então, são modalidades de poemática, de estrofações, né? Em que se destaca, ela divide lá em falas, né? Cenários e quadros soltos. Sobre os quadros soltos, tem duas coisas que são importantes aqui, que eu quero destacar, na realidade, uma mesmo, tá? Que ela retoma não só o fato histórico, mas o conjunto também da arquitetura cultural do tempo, né? De como se procedia a questão do arcadismo. E ela vai falar, por exemplo, na obra Marília Dirceu, não na obra em si, mas ela constrói uma retomada e dá voz a Marília. Lembra que lá no texto Tomás Sone Gonzaga, do português, no texto lírico Marília Dirceu, o pastor Dirceu fala, a pastora Marília, apaixonado que é, acaba preso, né? E a Marília não responde. É um diálogo que, na realidade, acaba formatando um grande monólogo. Marília não responde em nenhum momento nas três partes, né, que constitui o texto de Tomás Sone Gonzaga. E aqui ela dá voz à Marília. A Marília ela fala, só que ela já está velha, nesses quadros, nesses retratos de Marília, nesses quadros soltos, porém, o pastor Dirceu não está mais no Brasil. E ela lamenta não ter respondido ao tempo, e agora ela não escuta, né, a voz do amado Dirceu. E ela velha, tu vê um tom de lamentação. É um belo texto, não essa passagem, mas a obra inteira, como falei vocês. Aí ela consegue universalizar as coisas, né, trabalhando com a essência, mesmo concebendo que as coisas são transitórias, mas ela faz um profundo debate sobre a condição humana. É uma poeta intimista de grande valor, gente, tá? Bom, Manel Bandeira, né? O Manel Bandeira é daqueles autores assim que tu pode definir como assim, é difícil definir o Manel Bandeira, né? E quando a gente busca qualquer definição, uma catalogação, delimitação que seja, a gente sempre coloca entre os maiores nomes da poesia ocidental. Percebe? Não só da poesia brasileira, da poesia ocidental. Em língua portuguesa ele é um dos maiores. Eu digo para vocês, ele só não foi maior no Brasil porque ele estava num período que ele ficou na mesma geração de um Carlos Drummond de Andrade, né? Agora, os maiores nomes da poesia brasileira do século XX, a gente pode delimitar, tivemos vários, né? Mas, puxa vida, nós tivemos Manel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, um Ferreira Goulart, um Manel de Barros, né? Então, e mesmo assim, mas tu pega esses três aqui, ó, tá? O Manel Bandeira, Drummond e o João Cabral de Melo Neto, né?
são gigantes, gente. O Manuel Bandeira se considerava um poeta menor, pela simplicidade expressiva, né? Chegou a pedir um livro, né, de crônicas dele, que é Itinerário para Passárgada, ele pede desculpas para o próprio pai, porque o pai bancou a primeira obra dele, eles consideravam um poeta menor, Manuel Bandeira, né? Vamos dar uma olhadinha, então. Manuel Bandeira, ele é pernambucano, ele vai ter um primo, um pouco uma outra geração, que é o João Cabral de Melo Neto. Primos, são primos, né? Então, as obras Manuel Bandeira, aí aquilo que eu digo para vocês, olha, o que está destacado aqui em Marca-Texto Amarelo são as primeiras obras. Então, o que tem de primeiras obras, lembra? Tem influências do simbolismo. Então, cuida isso. Então, rigorosamente, ele só é modernista a partir de Ritmo Dissoluto, de 1924. Lembra aquilo, ó? Ninguém é modernista antes de 22 no Brasil. Poderia encontrar-se uma postura moderna, já uma busca, porque não havia sequer um programa estético, né? Então, pensem nisso. Então, por Cinza das Horas e Carnaval, tu percebe ali ainda influências parnasianas, simbolistas, né? Aí tu vai dizer, mas o poema Carnaval tá no livro, o poema Os Sapos tá no livro Carnaval. Sim, mas tem uma postura moderna, mas não é um poema modernista, não é um livro modernista, né? Então cuidem bem nisso, gente, tá? Agora, já foi também leitura obrigatória na URGS, né? O Estrela da Vida Inteira, que na realidade não é um livro apenas, né? É um livro que também não é uma antologia, integra todos os títulos da obra poética inteira do Manuel Bandeira. Foi uma loucura aquilo que a URGS fez naquele momento, né? Mas enfim, também foi prosador, né? Escreveu crônica, portanto. Aspectos centrais. Esse termo aqui, ó, é fundamental que vocês entendam. Olha, o chamado alumbramento. O alumbramento é quando a gente estuda a tal de epifania na prosa, que é um momento de autoconhecimento, através de uma situação banal do dia a dia, dá um gatilho e aquilo começa a processar, né? E é um processo individual de autoconhecimento, né? E cai a ficha, e a criatura toma um sentido para alguma coisa que está acontecendo na sua existência. Né? Não importa qual é o fator, né? Seja lá na relação social, interpessoal, amorosa, não importa, né? Mas é uma resolução, um alumbramento, é uma iluminação súbita, um cair de fichas, né? Um entendimento sobre um sentido para a vida e alguma circunstância da existência. Né? E é o poeta que ele melhor faz isso na literatura brasileira. Então, aqui, ó, tá a condição da simplicidade expressiva. Esse slide define muito, gente, tá? Então, esse poeta, o Manuel Bandeira, ele tem uma capacidade, assim, espantosa. Ele reduz tudo ao essencial. Aquelas coisas são as mais elementares, primordiais da vida. Sempre recorrendo e registrando situações do dia a dia, banais do cotidiano, que vai revelar, através de um autoconhecimento, alguma coisa que vai processar, né, a elevação maior, como é complexa a existência, né? E sempre de uma forma espontânea, mas é sempre um processo individual. Como falei, é a epifania que a gente estuda em Clarice Lispector, Luiz Fagundes Telles, Caio Fernando Abreu, né? Em Lúcio Cardoso, em todos os autores da linha do intimismo, né? Então, é uma revelação sobre o sentido de existir. Então, e através de situações banais do cotidiano. E o Manuel Bandeira, ele faz isso de uma forma primorosa. A mesma coisa aí, a influência simbolista, né, que ele tem nas primeiras obras. Então, também vai ter um lance pelo sublime, uma condição de uma certa espiritualização, uma religiosidade que não é definida, né? Só que ele dialoga com a cultura moderna, gente, né? Lembra, vai ter o tom de manifesto dos modernistas, tem poemas sapos, o poética, né? Mas a marca é aquilo que a gente viu, simplicidade expressiva. Né? Muitos dizem, o Manuel Bandeira tem influência do romantismo, ele não é um romântico, porque ele trabalha muito com as questões relativas ao passado, à infância, à família. Né? Lembra que eu falei, a poesia, os poetas modernos, gente, eles não têm nenhum problema com a tradição. Então, eles vão desenvolver sempre essa lógica, filtrando o que sempre houve de melhor no lirismo ocidental. Agora, um detalhe aqui, ó. Ir ao passado para um poeta moderno não é fuga, como era para os românticos. Né? Então, já começa a cair ao desuso o termo de um neorromântico. Né? Então, é sempre tentar compreender o presente ou articular com humor o passado. Lembra? Desarticular, dessacralizar o passado pelo humor. Lembra que isso, os primeiros modernistas, o Mário e o Oswald de Andrade, faziam direto.
Lembra que isso vinha, a subversão do passado instrumentalizando, né, através do presente, inclusive dialogando com textos passados? Lembra a estrutura ready-made, né, dos dadaístas, o poema piada, que não é bem isso que vai acontecer em Manuel Bandeira. Ele tem essa condição do humor, que é uma marca, né, da cultura moderna, né? Agora, uma coisa que aí os caras insistem ainda, mas ele é um poeta neorromântico, ele trabalha muito com essa lógica do passado, da infância, da família, né? Só que ele vai ao passado para dessacralizar. Nunca é fuga. Nunca é fuga, gente, Manuel Bandeira, tá? Aí os outros dizem, mas ele tem um individualismo, o eu é muito marcado. É uma poesia confessional, sim, há referências autobiográficas, e é uma coisa que qualquer grande artista, através daquilo que são as experiências que ele vai tendo e na sua vida, ele vai ressignificando. Né? Não quer dizer que a obra seja autobiográfica, mas tem algo que lhe marcou muito a vida. Se perceber, ele nasceu em 1886, ó. Deixa eu colocar ali, ó. Tá vendo? 86, tá? Morreu em 68. Tá entendendo? Então, morreu em 1968. Né? Cara, morreu com mais de 80 anos, né? Só, tá, mas por que eu tô falando isso? Por uma simples razão, gente, né? Quer ver uma coisa aqui, ó? Deixa eu só colocar mais uma vez aqui, ó, em modo de apresentação. Tá ali, tá. Quer ver uma coisa que é importante? Ele foi desacreditado por médicos, né? Muito jovem, que tinha uma doença que vinha lá do século XIX, que entra nos primeiros decênios do século XX, que era a tuberculose. E quem tinha tuberculose, gente, olha, era morte social. Mas tinham tratamentos alternativos, sim, tratamentos alternativos, mas só que eles não eram, de fato, eficazes, né? Então ele foi desenganado por mais de um médico. Ele fala, olha, se acostumou com a ideia de morrer cedo. Então, só que a morte traz, obviamente, uma questão de angústia, de pessimismo, claro, de limitações físicas, coisas que ele não pode fazer em vida, né? Só que ele teve que se acostumar com a morte, né? A morte virou, como ele diz, a indesejável das gentes, né? Uma companheira de vida, de quarto. Só que a maior ironia, ele morreu com mais de 80 anos, ele viu boa parte dos seus contemporâneos morrerem, e ele foi ficando, permanecendo. E isso ele vai trabalhar com humor, na condição do modernismo, né? Então ele tem as questões confessionais, autobiográficas, e aí surge o grande tema, o tema mais consagrado nos vestibulares sobre Manuel Bandeira, que está ali, ó, o item G nesse slide, a temática do desejo satisfeito. Tudo que ele não pôde fazer em vida, ele cria uma compensação, porque vida é perda. E para superar uma perda, tem que criar tu tem que transferir para alguma coisa, criar uma compensação. Toda transferência é uma compensação. Não é isso? Né? Então, eu tenho uma lacuna, mas eu preencho a lacuna, mas a lacuna sempre vai estar ali. Né? Porque eu perdi alguma coisa. Uns nem acham, né? Mas está ali a lacuna. Mas ele cria, então, um preenchimento que é uma compensação. E como é que ele compensa? Transferindo esse sentimento de insatisfação, de limitações físicas, né? Coisas que ele não pode fazer na vida, ele cria uma utopia. Utopia é aquilo que tu caminha, mas uns vão dizer, não serve caminhar, porque não vai chegar nunca. A utopia tu só olha para o horizonte, mas te faz caminhar. O grande cancioneiro brasileiro, o Chico Science, né? Lá nos anos 90, ele afirmou, né? Numa canção, basta um passo à frente para não estar mais no mesmo lugar. Então, se tu acredita na utopia, tu vai seguir caminhando, acreditando, tendo esperança, percebe? Então ele criou a utopia, um espaço mágico, né? Que ele transfere todos os seus sonhos, suas insatisfações, e lá ele realiza suas compensações, que é Passárgada. Quem nunca ouviu o poema, vamos embora para Passárgada, lá, sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama escolherei. Então, esse é o tema, apareceu, vamos embora para Passárgada, vai na alternativa de temático do desejo satisfeito. Tu vai acertar a questão, vai pelo tio que tu acerta, tá? E aí, vamos dar uma olhadinha. Ele também vai ter as questões sociais. Agora, o Manuel Bandeira não é um poeta, quando a gente fala em poesia social, necessariamente é uma poesia marxista, uma poesia militante, uma poesia engajada. Por vezes, uma poesia social é apenas uma poesia de constatação de problemas e de perplexidade. É uma poesia, portanto, assim, é uma visão realista que ele integra a uma condição humana de indignar-se com injustiças. Mas ele não chega, portanto, a ideologias
digamos, né, que a gente possa identificar como marxista ou uma ideologia voltada para um processo, né, de enfrentamento. Isso não há na poesia de Manuel Bandeira. Cuidem isso, tá? O próprio amor vai ser sensual, erotizado, ele cria as compensações pela questão da doença, né, da tuberculose. Na antologia poética, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o passado, né, de uma forma muito simples, gente, tá? O Porquinho da Índia, ele trabalha com humor, uma certa erotização, o Irene, o olhar afetivo, né, a mãe preta dele, a condição sempre muito, muito simples, mas uma poesia muito afetiva do Manuel Bandeira. Né? A iconoclastia, que é aquele momento ainda do primeiro modernismo, que ele dialoga, mas não é um poeta da primeira geração, ele é dos anos 30, ele é da poesia da consolidação, da discussão sobre mais confessional, mais intimista, que dialoga com as questões do verso livre, simplicidade, coloquialismo, né? Que é a base do Manuel Bandeira. Né? Ou os sapos do Manuel Bandeira, né? Que aqui foi lido na Semana de Arte Moderna, né? Pelo Ronald Carvalho. E teve toda aquela reação do público, né? Que ele faz uma relação, na realidade é uma paródia que ele faz, ele morreu negando que fez uma paródia, mas é uma paródia ao Profissão de Fé, que abre o livro Poesia de Olavo Bilac, aquele livro de 1888, que definiu o parnasianismo no Brasil. E ele fala, enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos a luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, aqui começa fortemente a crítica ao parnasianismo. Ele chega a dizer ali, ó, o sapo tanoeiro que constrói, né, tanoeira que constrói canoas, né, embarcações, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado, quer dizer, é na métrica, né, a forma, o cara faz uma canoa, está fazendo a forma, a madeira, né? Então, a condição. E diz, vede como primem comer os hiatos, que arte! E nunca rimos ter os cognatos. É uma ironia profunda que ele está fazendo aqui, ó, a esse processo da técnica. E que onde está a subjetividade, o debate, a arte, a alma da poesia? Né? E ele segue, o meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. E ele coloca lá, vai por 50 anos. O domínio do parnasianismo, se tu recorrer lá, 1772, primeiros poemas em edições de jornais do Rio de Janeiro. Que lhes dei a norma, reduzissem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, fui, não fui, não fui. Bradem assomo sapo tanoeiro, a grande arte é como labor de joalheiro, trabalho de joalheiro. Lembra lá o Profissão de Fé? Que diz assim, ó, que se coloca exatamente como a condição do trabalho, né, de um ourives. Invejo um ourives, é um joalheiro, cara. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor. É o mesmo ritmo do poema. E o público percebeu que estava fazendo aí, ó, uma paródia, estava subvertendo o sentido do grande poeta, o príncipe dos poetas brasileiros, Olavo Bilac, muito bom poeta, já discutimos, né? Agora, alinhado àquilo que havia de mais atrasado em termos de Brasil. E vai indo, né? E vai falando, ó, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Aí, ó, longe disso tudo, excluído nesse brejo do parnasianismo, dessa elite, do bacharelismo. Lá onde mais densa a noite, ó, mais densas coisas, a noite infinita, as questões já que reclamam algo maior, mais elevado. Veste a sombra imensa. Por que a sombra imensa? Porque está excluído, está na escuridão, não tem os holofotes. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé. No peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então o tanoeiro, o sapo boi, toda essa clamaria, essa saparia, são os parnasianos. É a elite, é a sociedade brasileira. Quem está excluído? Não é só o poeta moderno, seriam todos que não estariam alinhados, mas sobretudo os modernistas. Os sapos cururus. É um poema, olha, gente, que revela um olhar muito crítico, Manuel Bandeira. E é por isso que o sábio Mário de Andrade, grande crítico literário, leu esse poema no universo do livro Carnaval de 1919, pediu licença para Manuel Bandeira. Olha, a gente pode ser lido esse poema lá na Semana de Arte Moderna, que a gente vai fazer? O Manuel Bandeira pode. Aí vem o Manuel Bandeira e diz assim, eu não fiz paródia nenhuma. O Manuel Bandeira era olha, ardiloso, Manuel Bandeira.
O Poética, aí apareceu os poemas, é liberdade de expressão, né? Ele dialoga com a iconoclastia dos autores de 22, mas ele não é um poeta de 22, é um outro poema. A base do Manuel Bandeira é de 30, é da condição humana, sabe? Esse debate profundo sobre uma questão mais confessional, sobre a angústia de existir, né? E aí vamos dar uma olhada. Opinião Autórios, a questão da doença aqui também, um poema muito moderno, com muito humor também, né? Há um tom confessional aqui. O Desejo Satisfeito, que a gente discutiu, ó, o Vamos Embora para Passárgada, que a gente já debateu aqui. O Alumbramento é genial, gente. Olha isso aqui, ó. Poema só para Jaime Ovalle. Através, lembra, o que é o alumbramento? É a epifania. Há uma situação banal no dia a dia, em que, por uma simplicidade expressiva incrível, genial, ele reduz tudo a uma forma primordial e traz a revelação do que é a existência humana. Crua, por vezes melancólica, a existência humana. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Embora a manhã já estivesse avançada, chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei. Bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Tu percebe que há um tom de balanço de vida. E nisso, contrariando os tons mais esfuziantes e eufóricos de uma existência, se percebe perdas significativas que tornaram um processo de maturidade na alma desse sujeito poético. Isso é epifania, começa a surgir um sentido de existência através de uma situação banal, da chuva, de tomar, né, simplesmente um café, né, na fumaça do cigarro, na evanescência do cigarro. Esse outro poema aqui, ó, eu considero o texto mais elevado que aborda a morte no Brasil, na poesia, toda a história da poesia brasileira. Né? É impressionante o que faz o Manuel Bandeira aqui nesse texto. E uma revelação no final, para o projeto literário, para uma ideia poética do Manuel. Momento no café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Uma situação banal, num dia a dia, homens num café, e o sujeito poético identifica entre o movimento de naturalidade, que é um cortejo, percebeu que havia alguma coisa a mais daqui apenas do que um cortejo fúnebre. Né? Percebeu no gesto de tirar o chapéu e respeitosamente ao morto, né? Ao esquife, esse olhar longo, a epifania está acontecendo, o autoconhecimento. E aí vem o sentido, a vida é uma agitação feroz sem finalidade. No momento que ele diz, a vida é traição. Ainda mais no contexto que nós estamos vivendo, olha, 2020, entrando em 2021, quase 200 mil mortes, a vida é traição. Por vezes ela está trazendo alguma coisa tão eufórica, mas ao lado está vindo exatamente o dissabor, né? E ali a revelação que eu digo no final, né? A morte de Manuel Bandeira revela uma condição de finitude. Não há transcendência, não há a condição de um processo de emancipação da alma ou de uma abstração, né? Olha só, a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta. Acabou, caput, finito, entendeu? Acabou. Então, o Manuel Bandeira, ele não... mas ele tem influência simbolista lá da espiritualização. Primeiras obras. Ó, a recomendação aqui, ó. Primeiras obras. O modernismo Manuel Bandeira é esse. Isso aqui não dialoga com o primeiro modernismo, gente. E é assim a poesia do Manuel Bandeira, de libertinagem para frente, sobretudo libertinagem para frente, é isso.
né? Então, eu não posso afirmar que o Manuel Bandeira ele pertence ao primeiro momento modernismo, não é. Tá? Cuidem nisso também, tá? Aí tem outros aqui, né, gente, ó, que ele retoma, ó, o Teresa, que é um poema muito bonito, né? Que, na verdade, é um diálogo com o Adeus de Teresa, do Castro Alves. E aqui é o amor surge. Isso aqui ele dialoga... Bom, primeiro que é um diálogo, né? Com o Adeus de Teresa do Castro Alves. Tá? Agora, o amor surge de uma forma banal. E aquela coisa assim, ó, e tu não consegue entender, surgiu o amor. Né? Agora, a dessacralização do romantismo, aquela coisa idealizada, fantasiosa, querubins, né? Arcanjos descendo as mais variadas hierarquias, descem, tocam violinos, e aí surge, né, um anjo como se fosse um tenor cantando primavera, lá do Tim Maia. Então não é assim, a vida não é assim. Estão entendendo? A coisa acontece quanto menos espere. Tu não entende o que está acontecendo ali em termos de sentimento. Tu simplesmente começa a compreender, e por vezes tem pessoas que nem compreendem, só sentem aquilo. Né? Então, olha o que acontece ali. Ó. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra. O Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Surgiu o amor. É impressionante a capacidade do Manuel Bandeira em reduzir todas as coisas de uma forma tão simples a algo tão primordial e tão elevado. Olha, o Manuel Bandeira é um dos maiores poetas da literatura ocidental, gente. É um gigante, o Manuel Bandeira. O Consoado, ele também fala da morte, as indesejável das gente chegar, né? Então, a mesma coisa. O Social e o Manuel Bandeira, que eu falei que não é uma poesia marxista engajada, é uma poesia de reflexão, de perplexidade, de constatação de injustiças, né? O Bicho, que a URGS andou cobrando, até numa aproximação com o Quarto Espejo, recentemente, né? Ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então fica muito claro como funciona o Manuel Bandeira, né? Agora, esse poema aqui, ó, eu recomendo que vocês fiquem atentos, tá? E atentas, tá? Poema tirado uma notícia de jornal, vou explicar o porquê. Ele conta uma narrativa. É muito moderno isso aqui, gente. Olha, não tem métrica. Olha o tamanho dos versos, né, gente? Tá? Olha, tem do verso extenso a um verso menor, né? Agora, também não tem rima. A poesia que ele conta uma história, a linguagem extremamente coloquial, tanto que ele coloca lá o texto, né, um título, poema tirado de uma notícia de jornal. Isso motiva a gente tentar entender quem é esse cara, o tal João Gostoso, que ele fala, era carregador de feira livre. E morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Pá, porrada, tijolaço no meio do peito. Né? E aí tu fica pensando, quem é esse cara, meu? Tá? É um trabalhador de feira livre, beleza, mora no Morro da Babilônia, barracão sem número, então não tem nem identidade, mora mal, mas trabalha. Mas uma noite ele chegou num bar, 20 de novembro, aí ele bebe, canta, dança, né? E depois, pô, tá tão feliz. Aí se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Os dissabores do universo trabalho, estão entendendo? E a condição daquela noite foi uma fuga. A evasão termina num suicídio. Isso, obviamente, dialoga, e tem que ficar muito atento, muito atenta, com construção do Chico Buarque de Holanda. Deus lhe pague do Chico Buarque de Holanda. Sobretudo construção. Né? Se tu lembra, né, que o trabalhador caiu do alto andaime atrapalhando o tráfego o sábado, naquela condição daquelas proparoxíneos que vão mudando, numa articulação genial, naquela dança psicodélica, alucinante do Chico Buarque de Holanda. Cuidem esse poema. Ainda mais uma prova com 15 questões que a URGS pode, através do Chico, da construção, trazer uma questão sobre poesia moderna na mesma questão. Fiquem atentos, fiquem atentas a isso. Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, o cara que idealizou junto com Dom Jobim, né, a nossa bossa nova. Né? Então, Vinícius de Moraes ele foi bossa novista,
Vinícius de Moraes, ele foi, né, então, músico, ele começou inclusive na música, o Vinícius de Moraes, é uma coisa que a gente tem que sempre salientar, né? Muitos acreditam assim, ele foi apenas poeta. Não, gente, ele começou na música popular brasileira, né? O Vinícius, e só que ele estudou cinema, né? Produziu teatro, né? Foi cronista, né? Contista. Olha, o Vinícius de Moraes, ele produziu muito literatura infantil juvenil, né? Então tem que ficar muito atento ao Vinícius de Moraes, esse grande autor da nossa poesia, né? Aqui, gente, deixa eu até ajustar, olha, o Vinícius, aqui, ó. Eu só vou ajustar aqui uma informação, tá? E eu já quero fazer esse comentário também, que é mais importante também, tá? Deixa eu só abrir de novo aqui a nossa apresentação. Aqui. Tá. Ali, eu só fiz uma pequena correção, gente, tá? Que estava 81. Ele morreu em 80. 1980. 1980, então, o ano passado, 2020. O Vinícius Moraes, então, a gente lembrou 40 anos de morte do Manel Bandeira, desculpa, do Vinícius de Moraes. Então tem que ficar atento também ao Vinícius. E um detalhe, né, gente? Ó, Vinícius de Moraes, ele é leitura obrigatória na URGS. Como assim leitura obrigatória? Que lista é essa que tá tirando aí, professor? Ele já era, ele segue. O Chico já era leitura. O Chico tá na terceira lista, velho. Como assim terceira lista? Ele foi no teatro, lembra lá? O Gota d'Água, ele e o Paulo Pontes, né? Tinham canções lá no Alba Elise Tom, composições dele, com Chico, do Chico com o Tom Jobim, isso é construção. E o Vinícius de Moraes, ele tinha composições com Tom Jobim, lá no Elise Tom, e segue em 2 faixas no álbum Construção, o Desalento, tô rindo da outra canção, que é o Samba de Orly, que depois a gente vai discutir. O Samba de Orly, que é uma parceria do Toquinho junto com o Chico, né? E o Vinícius de Moraes, a parceria, ele colocou um verso, só que o verso saiu. E ele exigiu, mas eu comecei a parceria. Ele seguiu na parceria, só que o verso que ele tinha colaborado não entrou no Samba de Orly. Mas ele tá lá, o Vinícius. E quem é que vai tirar o Vinícius de Moraes, cara, numa composição? Qualquer coisa eu faria. Ô, Vinícius, assina aí, Vinícius. Vai aí. Né? Então, ele é leitura obrigatória, ele tá lá na audição, cara, tá? Na canção, a bela canção Desalento, a parceria com o Chico Buarque, e na parceria Fantasma, né? Em Samba de Orly. Né? Então, ele já tá ali, cara, o Vinícius. Então, cuidem isso, hein, tá? As obras, eu vou falando para vocês, olha, lembra que eu falei, ó, primeiras obras, traços simbolistas, né? Tá ali já em marca-texto amarelo para vocês, tá? Agora, o caminho para a distância, forma e exegese, Ariana Mulher. A partir de novos poemas começa uma transição. Ele morre em 80, eu falei para vocês, 40 anos da morte agora em 2020, né? E ele mesmo fez, a pedido da editora, acho que era Record, uma antologia que a gente estuda a poesia do Manel Bandeira, desculpa, tá? Do Vinícius de Moraes, por essa recomendação do próprio Vinícius de Moraes. Né? O Vinícius de Moraes foi diplomata brasileiro, não esquece disso, né? Então, diplomata, o cara teve uma caminhada, assim, uma erudição incrível, né, gente, tá? É um cara bem nascido, Vinícius de Moraes, claro, né? Então teve esse bom berço também que lhe garantiu toda essa condição, mas também não se eximiu dessa aproximação com a cultura popular, o Vinícius de Moraes. Né? Mesmo na Bossa Nova, que a Bossa Nova é genial, mas a Bossa Nova, até pela condição das sofisticações, né, que tinham nos arranjos, que era uma base jazzística, né, com samba, né, o Vinícius, a Bossa Nova nunca foi tão popular. E aí ele teve um projeto junto com outro grande compositor, um violeiro genial, Baden Powell, né, quem não conhece, eu recomendo, inclusive o trabalho dos dois, um projeto de aproximar a Bossa Nova mais do povo ainda. E surgiu um trabalho, mas assim, ó, gente, olha, é brilhante. Os afro-sambas. Olha, é impressionante, por exemplo, os afro-sambas, a parceria do Vinícius com Baden Powell. E tem uma canção que é uma pérola, né? Que é o Canto de Ossanha.
Então, e são pontos de macumba, né? E o que faz o Vinícius? Ele musicou isso, né? E é genial, gente. É genial. Os afro-sambas do Vinícius de Moraes. Ele sempre teve essa preocupação, né? Essa preocupação, portanto, de se aproximar da cultura popular, né? E o Vinícius de Moraes tem um belo documentário em formato ficcional, assim, tem atores que interpretam poemas, né? É muito bacana, que mescla o documentário com a ficção, né? Com a dramatização, até melhor dizendo que ficção, que acho que é Vinícius. Procurem, gente, deve ter aí, ó, em streaming, tem, sei lá, aí no YouTube, tu acha inteiro, e tu percebe que faz falta para a cultura brasileira o Vinícius de Moraes, faz muita falta para o Brasil o Vinícius de Moraes, né? A morte do Vinícius em 1980, o Brasil morreu um pouco ali. Certamente aqueles autores com a morte, o Brasil se foi um pouco ali com Vinícius, né? E faz muita falta o Vinícius de Moraes. Então, vamos falar. E ele fez uma divisão, né? Claro que tem chat, depois fazer um comentário. Então, a gente vai fazer um comentário agora. Ele produziu ali, ó, o Orfeu da Conceição, né? Bom, falei que ele já originou, ele e o Tom Jobim, eles criaram a Bossa Nova, né? Basicamente, que projetaram a Bossa Nova foram os dois, né? Claro, tinha antecedentes lá na zona sul do Rio de Janeiro, na área Leão, né? Roberto Menescal, né, Carlos Lira, né, Ronaldo Boscoli, enfim, tinha antecedentes. Mas quem criou, de fato, a Bossa Nova, essa condição, né, de projetar mesmo, é o Tom Jobim, o maestro, né, o Antônio Carlos Jobim, o brasileiro Jobim, Vinícius de Moraes, nosso poetinha, e o João Gilberto, o baiano João Gilberto, naquela condição da moda 3/4, de bater no violão, né, nas cordas, sabe, ali é uma mudança, é uma revolução que aconteceu na cultura brasileira, né? E ele também fez uma peça, escreveu uma peça, o Orfeu da Conceição, né? Claro que é uma peça musical, né? Então ele escreve a peça, o texto é do Vinícius, e as canções, a música, né, os arranjos são Tom Jobim. Olha a parceria, né, gente, tá? Então, Tom Jobim e Vinícius de Moraes é algo esplêndido, né? Então, sempre, a qualquer época, né, marcaram história, né, em termos de composições no mundo ocidental, né? E o que aconteceu aqui, né, gente, tá? Fez um grande sucesso no teatro, né? E tamanho sucesso fez o Orfeu da Conceição, que o Vinícius de Moraes ele acabou negociando os direitos, né, autorais, e foi feito um filme, né? Deixa eu voltar ali, ó, foi feito um filme, né, que virou Orfeu Negro, né? Opa, só voltar aqui, ó, tá? Agora sim. Então, o Orfeu da Conceição virou cinema, Orfeu Negro, né? Só que esse filme ele foi uma parceria entre o Brasil, né, acho que a Itália e a França. Tanto é que o cineasta que dirigiu, Marcel Camus. E aí uma coisa muito curiosa, né? Porque o elenco era brasileiro, o filme foi gravado no Brasil, o texto é de Vinícius, as canções todas clássicos da Bossa Nova estão ali, então, do Tom Jobim, né? E do próprio Vinícius. Só que esse filme, ele é maluco isso, né? Porque ele foi inscrito no Oscar. Só que como a direção foi francesa, esse filme ele entrou como um filme francês, né? E ganhou um Oscar de filme estrangeiro, eu acho que em 1960, o Orfeu Negro, do Marcel Camus. E por incrível que pareça, né, a primeira produção em língua portuguesa conquistou essa estatueta, só que não veio para o Brasil, porque o filme ele não era assinado pelo Brasil, e sim pela França, né? Então, acabou representando a França, né? Mas para ver, olha a força que tem Vinícius de Moraes, gente, né? E a trilha sonora, como falei, era do Tom Jobim, né? E acho que do Luiz Bonfá também, outro grande nome da Bossa Nova, né? Então, é isso, gente. Olha, então foi prosador, cronista, diplomata, teatrólogo, também cineasta, roteirista para cinema, literatura infanto-juvenil, Arca de Noé. Pô, quem é que nunca escutou isso, né, gente? Tá? A poesia também para criança, poeta, músico, intérprete, e consagrado. Eu acho que o nome, assim, que todos, a crítica, público, academia, né, o mais incauto leitor, leitora,
Não tem quem não goste de Vinícius de Moraes, gente, tá? Deve ter, né, gente? Sobretudo no Brasil de hoje, né? Deve ter, né? Certamente tem, e muitos aí, né? Mas, enfim, aspectos centrais da poesia. Aí a divisão que ele fez, né? O primeiro e o segundo momento. O primeiro momento é a fase guri de apartamento, né? A fase, portanto, em que ele definiu as influências simbolistas, né? Olha o que ele coloca lá. A condição que o encontro com o mundo espiritual, o desejo pela transcendência, pela sublimação, pelas coisas mais sublimes, né? Pelas coisas mais abstratas, né? Então, a linguagem, uma linguagem mais requintada, um padrão mais culto. Ele tinha um gosto de poemas, eram muito extensos, utilizava epígrafes. Lembra aquela citação fora do texto? E geralmente retiradas da Bíblia. Ah, mas então era um poeta católico? Ele era católico, mas não a sua poesia. Tá? Como assim ele é católico, a poesia não é católica? O poeta é um fingidor. Chega a fingir que é dor que devera sente. Lembram o genial Fernando Pessoa, né? Ele participou até de uma corrente espiritualista, que eram poetas católicos, né? Ele, a Cecília, o Jorge Lima, Augusto Schmidt, né? Mas na poesia, mas as epígrafes são retiradas da Bíblia, mas só que não tem uma religiosidade definida, ele utiliza aquilo como uma base mais artística apenas, né? Digamos assim, né? Simbólica, e aí ele começa a fazer, claro, coisas, né? A condição do desejo surge, mas ele, ainda com essa condição da religiosidade, da espiritualização, das coisas sublimes, não é uma culpa, mas ele fica dividido, é uma angústia, porque ele busca uma questão mais elevada da alma humana, né? Da exigência da alma de fluir numa condição de transcendentalizar os desejos e o próprio desejo. Mas, então, há uma condição de uma erotização sufocada em Vinícius de Moraes no primeiro momento. Cuidem isso. Isso é importante, significativo, né? Então, influências simbolistas. Então, aí, para o Enem, gente, olha, lembra, só que de nada adianta se não sabe as primeiras obras dele. Então, você aparece lá, ó, um poema do Vinícius, um soneto Vinícius, e lá, o nome do poema e o nome da obra, O Caminho para a Distância, ou se for Forma Exegese ou Arena Mulher, tu já associa. Ó, essas obras têm traços simbolistas. E se aparecer lá, ó, tá? Nas alternativas, concretização do amor, amor sensual, erotização, carnalização, blá, 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 poesia enfim, extremo coloquialismo, simplicidade expressiva, risca, mas talha, risca, talha, risca, talha, tá errado. Porque ele não tem esse trato ainda. Agora, só conseguirá resolver dessa maneira e ficará simples a eliminação dessas bobagens se tiver o domínio sobre esses fundamentos que eu estou trazendo para vocês. Né? Por isso que eu sempre entrego para cada um no final, para cada uma no final da preparação, uma caixinha de ferramentas. Né? E eu ensinei a usar cada uma delas. Né? Agora, daqui a pouquinho, a questão vai pedir assim, ó, preciso de uma chave Allen. Aí o cara pergunta uma chave Allen, o cara vai pensar assim, ó, mas como assim? Que merda é essa? O cara, chave Phillips, o cara, não sei, o cara entrega lá um alicate pro outro, né? Então não adianta ter uma caixa de ferramentas, não sabe usar. Não adianta eu te falar que o Vinícius de Moraes, as primeiras obras, tem esses traços simbolistas, se quer, mas eu sei quais são as obras simbolistas, não simbolistas, ele tem as 3 obras inaugurais ali. Se tu não sabe o que é o simbolismo, de nada vai te valer. Né? Então tem que acomodar aí, ó, no entendimento, o que é o simbolismo, as marcas que a gente já debateu, e quais são as obras do Vinícius, que ele ainda vai ter essa, como foi a Cecília, como foi o Manuel Bandeira, quando a gente vai ver, né, a maioria desses poetas, com exceção do Carlos Drummond de Andrade. Legal? Segundo momento dele, ó, desejo imanência é o contrário de transcendência. Olha, transcendência, não sei nem para que eu estou olhando. Imanência é essa caneta. Eu estou vendo, ó, aqui, ó, ela é concreta, ela é objetiva, ela está na minha frente aqui, ó, tô até vesgo, tá? Então, a transcendência, imanência é o concreto. Então, a fase, ele coloca, de encontro com a realidade cotidiana, né? Abandonou a fase de guria de apartamento. Então, ele assimila as conquistas modernistas. É a fase do verso livre, é a fase de um maior coloquialismo, de uma presença ao cotidiano, mas mesmo assim ele seguiu mantendo, sobretudo, soneto, gente. Olha o Vinícius de Moraes. Junto com o Cláudio Manuel da Costa, o Arcate, né, de Minas, lá de Mariana, Ribeirão do Carmo, na época, e o Drummond, desculpa, o
Luís Vaz de Camões, o renascentista português, os maiores sonetistas de língua portuguesa. E mesmo assim ele manteve essa lógica, a tradição, a disposição à poesia tradicional. Né? Porque, como eu já falei para vocês, a segunda geração da consolidação não precisa ter o embate, vou bater no parnasianismo, eu não quero a métrica. O problema não é métrica, o problema foi que aconteceu no Brasil, né? Durante aqueles 50 anos lá. Né? Enfim, e aí a condição, ele vai ter um olhar social, né? Também não é uma poesia marxista. Agora tem um poema que, olha, eu recomendo, gente, tá? Vocês leiam esse poema, que este poema certamente influenciou o Construção do Chico Buarque de Holanda, que é o Operar em Construção do Vinícius de Moraes. Junto com o conjunto dos poemas de A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, junto com o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, esse Operar em Construção do Vinícius, tu coloca e acomoda como os maiores poemas na linhagem social da nossa poesia em todos os tempos. Operar em construção. É um cara que vai construindo prédios, igrejas, todo tipo de construção. Só que daqui a pouco ele para, ele percebe que ele fica lá de fora, ele constrói, mas ele não habita essas construções, essas edificações. E aí começa ele se construir a consciência. Ele passa a despertar a consciência nos outros trabalhadores. Também que os demais trabalhadores, os operários, estejam também em construção. Ele é combatido por trabalhadores. Ele é combatido, inclusive, pelo patronato. Mas ele segue. Ele é ameaçado, mas ele segue se construindo. É um poema belíssimo, gente. Despertar consciência. Consciência de classe. E isso certamente influenciou o Chico Buarque de Holanda naquele belo poema, Canção Construção. Tá? Cuida então. Ó, o Vinícius, ele já é protagonista do álbum Construção em duas faixas, Desalento e na sua participação fantasma em Samba de Orly. Tá? Mas ele pode ser lembrado como também. Olha que bela questão seria. Tu pega o Construção, porra, uma prova com 15 questões, dona Banca. Coloca a Construção do Chico, debate as questões relativas a uma desdobra lá, a verdadeiro ou falso, debate o projeto do Chico Buarque de Holanda e dialoga com poema tirado de uma notícia de jornal, do Manuel Bandeira, o João Gostoso, que era carregador da Feira Livre, né? Essa condição da morte do trabalhador e o despertar da consciência de um trabalhador com o Operário em Construção do Vinícius de Moraes. Seria uma bela questão, gente, tá? Tá debatendo poesia moderna e uma questão de construção do álbum do Chico, né? Cancioneiro brasileiro, né? Esse é o caminho que a URGS deve fazer. E, ao mesmo tempo, já está fazendo homenagens, 40 anos do Vinícius, né? E tu pode até colocar Vinícius de Moraes também, né? Participa de algumas canções do álbum, e aí pode fazer Pega Ratão, né? Enfim, daqui a pouco a URGS vai lá e coloca lá, né? Ainda faz questões pensando que o álbum é o Elise Tom. Vai saber, né? A URGS pode estar mais louca do que no ano passado, né? Vamos torcer que não. Né? Agora, a questão que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Ele faz uma revolução na poesia brasileira na questão do amor. Né? Porque ele tem aquela condição de usar a crise amorosa, o sofrimento, aquilo que a gente percebe, sabe, a Flor Bela trabalha aquela condição, o amor louco dos românticos, né? O exagero também dos surrealistas e tudo mais, só que ele vê a frio a questão. O amor acaba, mas vai sofrer, tem um momento lá do Araquiri, pá, se mata, né? Sofre. Porém, ele resolve eternizando o instante do amor. Aqui, ó. Sobretudo. São sonetos. Olha como ele escreve sonetos, gente. É o maior sonetista em língua portuguesa, tá? Junto com Camões, né, o mestre, e o Cláudio Manuel da Costa, lá do Arcadismo. Ó. E ele coloca... Por exemplo, o soneto de separação era o Alba Elise Tom, né? Lembra, né? Tá? Tava lá, né? Aqui, ó. O soneto de fidelidade. Ó. De tudo, meu amor, seria atento antes que tu zelo. Lá no finalzinho aqui, nos últimos tercetos, ó. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. E aqui, ó, isso aqui é a finitude, ó. Que não seja imortal, pois que chama,
mas seja infinito enquanto dure. Então o amor acaba, ele é finito, mas o sentimento, o momento em que o amor está ocorrendo, ele vai eternizar. Isso era recorrente em algumas canções de Elise Tom, na parceria com Chico Buarque de Holanda. Né? Então ele mudou uma percepção, né? Aqui o social, né? A Rosa de Hiroshima, imortalizado na voz, né? E na interpretação andrógena de Mato Grosso, né? A época lá do Secos e Molhados, é um grupo pós-tropicalista. É isso, gente, tá? Agora, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira. O Drummond que também pode aparecer alicerçado na condição de livro-bagagem. Lembra que ele acabou apadrinhando, não que a grande poeta Adélia Prado precisasse, né? Mas tanto é que ele está lá, né? Tem poema em homenagem a ele, arrancado do livro, né? É uma justa homenagem com licença poética, né? Ao Ghost de Drummond. Então, isso tudo a gente tem que lembrar, tem que associar, isso é muito importante, né, gente, tá? As obras de Drummond, ele não tem traço simbolista, lembra que a gente já discutiu? Extensa a obra de Drummond, olha, extensa a obra, tá até sentadinho ali, ó, esperando que eu passe o slide, porque se eu ler tudo isso aqui, ele já sentou o Drummond, né? Ali, ó, tudo isso aqui é poesia, só que não foi só poeta, prosador também, ó, tá? Agora, a melhor forma de pensá-lo é através dessa discussão aqui, ó, poética do conflito, né? Um conflito que vai trazer não o dilaceramento, mas a busca por um entendimento, né? E uma condição dialética, né? A dialética, ao contrário de um processo paradoxal, é a busca por sintetizar elementos contrastantes. Ele faz isso, né? E aí seria aqui uma relação dialética sempre provocando a relação homem no mundo. Primeiro momento, o eu, é a tese, né? É maior que o mundo, seria uma poesia, e é uma poesia mais individualista. Segundo momento, o eu é menor que o mundo, então a antitese, então surge um ser social, e surge uma poesia social com isso. O terceiro momento, o eu, buscando a igualdade no mundo. Só que ele percebe que não consegue ter essa correspondência. Né? E aí vai ter uma fase que lembra muito Machado de Assis, aquela coisa cética, pessimista, que ele já vai encarregando do segundo momento. Né? E aí a síntese. O primeiro momento aqui, gente, tá? Eu quero trazer vocês aqui também uma coisa, tá? Para o Enem, sobretudo para o Enem. É uma obra vasta do Drummond. Isso, sabe, as obras mais essenciais são obras, digamos, que elas são modelares, né? E isso é uma obra que ela acaba fixando muito uma ideia, um projeto no momento de produção. Ou alguma poesia é uma obra de estreia de 1930, né? Sendo que estreou como obra. Em 1928, o Drummond ele estreou com um poema na revista Antropofágica, do Oswald de Andrade, com aquele poema Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, né? Então, a gente tem que cuidar dessas coisas, né? Um detalhe aqui, ó, a obra estreia, até eu voltar lá, ó, alguma poesia, tá vendo lá, ó, 1930. Então, gente, o ano passado, 2020, nós lembramos 90 anos da estreia de Drummond. 2018, nós lembramos, então, 90 anos do primeiro poema de Drummond de Andrade, que foi lançado, o Meio do Caminho. Né? Então a gente tem que estar ligado a essas coisas, gente, tá? As provas elas podem lembrar, não, sabe, nunca é a data em si, como eu falei lá no início com a Cecília, né? 120 anos do nascimento da Cecília, mas a gente tem que estar atento exatamente para alguma coisa que pode lembrá-lo. Né? Então tem que ficar, a gente tem que estar sempre pensando nesses detalhes, né, gente? E um detalhe aí também, ó, tá se aproximando o Drummond do seu centenário de nascimento. E pensando nessa condição de mudança de lista, gente, né? Porque a mudança vai ser para 2022. O vestibular agora é 2021. Para 2022. Então, daqui a pouquinho, a USP pode fazer assim, ó. Sai Florbela Espanca, pode entrar um livro do Drummond. Estão entendendo? Pode entrar um Claro Enigma. Sendo que a URSS já trabalhou com a poesia social do Drummond, a Rosa do Povo. Né? Pode parecer um momento mais existencialista do Drummond, né? O Claro Enigma. Né? E já pensando para 2022, ser lembrado do centenário de nascimento do Drummond. E aí, certamente, a URSS já pode trazer um processo de retroalimentar a prova, agora mesmo com 15 questões, uma questão sobre Drummond. Porque tu lembra, né? Vai ser uma prova de leitura obrigatória. Eu não acredito nisso. Né? São 12. Agora deve ter pelo menos umas 2 questões sobre história da literatura. Vai ter. Vai ter. Porque, mesmo assim, a URSS ela não deve perder
a identidade? Só vai ser uma identidade, digamos, um 3x4, né? Vai ser um 3x4, mas vai estar ali, ó. A identidade 3x4. Só não vai estar o pôster, né? Tá? Mas, sabe, corpo inteiro, vai estar a identidade lá, ó, 3x4. Mas vai estar a carinha da URGS lá. Né? Torçam para que seja o 3x4. Tá? Pior se aparecer lá, ó, tá? Um Photoshop, né? Mudar completamente a configuração, se for uma prova estranha, esquisita, já era, velho, tá? Então, torça para ser uma prova difícil, mas mantendo a identidade da prova que a URGS sempre consagrou. Agora, vamos lá para o Drummond, então. Então, isso aqui, alguma poesia, então, um livro de estreia, né? E aí é o primeiro momento. Ele está muito contaminado ainda, né? A condição dos anos 20, eles são alguns elementos do primeiro modernismo, poema piada, os poemas são breves, são mais curtos, né, mais condensados, o Drummond, ele ainda utiliza uma condição que é muito forte ainda, né, tinha uma certa euforia, apesar de ser sempre, o Drummond ele sempre nunca foi um cara assim, ó, que felicidade, ó como eu sou feliz, o Drummond não foi um cara assim, na sua poesia, então sempre foi uma poesia muito reflexiva, só que não é assim na largada, mas tem momentos que tu já percebe uma reflexão, né? Mas os poemas são mais curtos, no Drummond, breves. Ele fala muito da família, né? Na condição, primeiro momento aqui, ó, a presença memorialística, né? Ele evoca muito o passado. O Bandeira fazia isso, né? Amigos, infância, Itabira, né? Aparece muito a subjetividade da infância, a relação com o pai, o autoritarismo do pai, a condição que é filho de fazendeiro, né? Interior de Minas e Itabira, a questão dos bens, as questões do sangue, de um patriarcado, mas não tem um alcance social ainda que ele terá. É o início dos anos 20, que vem lá, né, dos anos 30, que vem ali com, digamos, uma superação, tentando um discurso conciliatório Vargas. Lembra? Os integralistas, os comunistas, né? De um lado, os camisas verdes, do outro lado, né, as colunas de Prestes. E aí o que acontece? Surge Vargas, um discurso conciliatório que vai dar um golpe em si mesmo. Um cara que era extremamente autoritário, vai ter um regime totalitário, sim, né, que vai ser o Estado Novo. E aí vem exatamente, gente, olha, nesse momento, Drummond, ele acreditou no Canto da Sereia. Ele acreditou nesse despertar, digamos, de uma unidade política, sei lá, comportamental para o Brasil e tudo mais. E aí ele percebe que ele foi ingênuo. E aí essa é a ruptura. E o mundo vai se avizinhar, né, gente? Está se avizinhando ali na condição dos anos 30, desperta a ascensão do nazifascismo na Europa, aí vai eclodir a Segunda Guerra. Como é que o cara vai ficar pensando no processo de uma subjetividade olhando para o passado, para a família, tendo um certo humor, né? Então, cai a ficha. Então, aqui o eu é maior que o mundo. Porém, ele vai perceber que o mundo é muito maior. Então, os textos aqui são mais objetivos. Apesar de já ter um certo olhar crítico, uma questão mais remete a uma certa capacidade que ele já sempre teve, né, de reflexão, mas é diferente o primeiro Drummond. Aqui é a capa, né, da primeira edição de alguma poesia, que está uma tela feita pelo Cândido Portinari, né? Agora, uma coisa, só quero discutir com vocês antes aqui, só ir para a antologia poética, ó, no meio do caminho, tá? Esse poema é de 1928. Tá? Só que ele é profundamente moderno, que já é uma coisa, né? A reiteração vocabular, o verso ali que não tem métrica, não tem rima, né? Então, é um poema muito moderno, né? Agora, aqui está a estreia dele, inclusive coloquei a capa aí na revista Antropofágica do Oswald, lá em 1928, deve ter data ali, lá em julho de 28, tá? Estreou, tá? Esse poema estreou, tá na capa ali, ó, tá? Agora, a poesia pessoal dele, gente, tá? Olha a poesia de Itabirã, o primeiro momento, tá? O Drummond, aqui, ó, já é uma carga bem reflexiva, né? Dessa coisa objetiva que ele tem, né? Essa poesia que dói, essa poesia dura do Carlos Drummond de Andrade, ó. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho.
vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro diante estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Já percebe aqui, ó, a dicção do derrotado. Já percebe aqui, ó, a dicção daquele que caiu. Aquele que teve, mas que conjuga agora o seu verbo no pretérito. Já é um olhar crítico, mas um olhar profundamente humano de Carlos Drummond de Andrade. Reflexivo, existencialista de Carlos Drummond de Andrade. Mesmo no primeiro momento. Tá? Agora, a questão do humor, né? Poemas pequenos, ó, cidadezinha qualquer. Isso, a Adélia Prado, tem alguns poemas que lembram, inclusive, essa condição de cidadezinha qualquer, né? Casa entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Quer dizer, essa condição da vida tediosa, do tédio das pequenas cidades interioranas, da derrota aos grandes centros urbanos, né? Que ele carrega na alma, fundido ferro na alma, né? A condição que depois a gente vai ver, segue o humor ali, mas o que eu quero trazer, esse poema aqui, o Ghosh, ele está em alguma poesia. O Ghosh é o poema que é a base que dialoga com a abertura do livro Bagagem, lembra? O modo poético lá, ó, quando nascia um anjo esbelto, lembra? O poema da Adélia Prado, né? E aqui, ó, é o Anjo Torto de Drummond. São 7 faces, 7 estrofes de um sujeito poético, de um eu lírico, procurando a sua identidade, a face, só que são 7. Quando nasceu um anjo torto, desse que vive na sombra, disse, vai, Carlos, ser Ghosh na vida. Ghosh é torto, é desajeitado, é enviesado, esquerdo. E aí ele vai colocando tudo isso, né? Vai colocando o dia a dia, né? As coisas todas, né? Só que lá, olha as 2 últimas estrofes. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria a solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. Se ele está falando, ó, mais vasto é meu coração, nitidamente, o eu é maior do que o mundo. Não é isso? Então ele se contrapõe ao mundo e o mundo é menor. Se é pequena, porque o coração tem uma base individualista maior ainda. E lá no final, ó, aí o tom confessional. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Agora, percebe, quando a gente estuda Drummond, o Ghosh, esse anjo torto, traz um sentido social. A gente fala Ghosh em Drummond é o sentido social. Então, e o sentido social surge no segundo momento. Da Rosa do Povo, Sentimento Mundo, José. Esse é o segundo momento. Só que o Ghosh, enquanto poema, ele está no primeiro momento. Então, isso pode ser... Eu nunca sei... Olha, cara, eu nunca entendi como nunca fizeram uma questão dessas numa prova. Porque tu induz o candidato a candidata ao erro. Porque tu não sabe que o sentido Ghosh é o sentido social em Drummond. Só que o Ghosh, o termo dentro do poema, o eu é maior. O Ghosh aponta para futuramente um processo de conscientização. Cuidem isso em Carlos Drummond de Andrade, ok? Agora, o segundo momento de Drummond, é o momento que... Aí é o mundo, né? A desilusão com Vargas, o Estado Novo, um regime totalitário na Europa, nazifascismo. Surge em meio a tudo uma esperança, né? E aí ele se integra ao sentido social, uma poesia participante, engajada, militante, marxista. A passagem dessa náusea individual, essa condição existencialista, desse tédio, né, a uma perspectiva de engajamento, né, de ombros dados, companheiro ao seu lado, um homem do seu tempo, né, a busca por uma nova sociedade, mas ele vai mesclando a condição humana, o existencialismo, por vezes cético, a uma questão de esperança ao marxismo. E ele começa a ser solidário aos homens do seu tempo, à esperança. Mas mesmo assim ele percebe temas recorrentes
condições da humanidade que deveriam estar balizando todo comportamento que se perderam, como a capacidade de solidariedade, o desencontro entre os seres, a incomunicabilidade. Ele transita entre uma perspectiva cética e uma perspectiva de esperança. Entre euforia e disforia, tu tens o Drummond. Surge o sentimento do mundo e o espírito Gauche, o sentido social, sendo que o poema Gauche, que é o poema de Sete Faces, tá lá, que o eu é maior que o mundo, lembra? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Aí ele vai trazer tudo, claro, ele vai trabalhar com uma ironia amarga, ele tem essa repulsa ao estatuto burguês que ele denuncia. Surge um Drummond antilírico, um Drummond com poemas extensos, voltados para uma profunda capacidade de refletir, para uma profunda e permanente postura de questionamento de tudo, a todos, a todo instante, que é a postura filosofante. E muita metapoesia. E aí vocês vão encontrar, olha, sobretudo as obras, ó, Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, essas obras, né? E a poesia social é essa aqui, gente. Olha, quer ver, ó? Mãos dadas, né? Não serei poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. E ele segue, ó. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. O nosso tempo. Olha lá no final, ó. O poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verme. Isso é o Drummond engajado. A Flor e a Náusea, que faz uma leitura tanto existencialista quanto profundamente marxista. E, sobretudo, essa sensação que ele tinha do enjoo, da náusea, a influência existencialista de Jean-Paul Sartre, né? Mas que ele sente sujo, as mãos sujas, e ele vai pela cidade todo de branco procurando uma purificação, e ele vê uma esperança, que é uma flor que nasce, portanto, no meio da rua. E ele avisa aos homens do seu tempo, né? Uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto, faça um completo silêncio, paralise os relógios, os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão, na capital do país, às 5 horas da tarde. E lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É uma flor, é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo, o ódio. As simbologias, né, gente? Noite, sempre a condição do autoritarismo, do medo, da opressão. Flor, sempre a esperança, a marca contrária ao totalitarismo. A primeira interpretação de marxismo, a interpretação leninista, né? Flor sempre foi, né? A Revolução dos Cravos simbolizou o novo, a esperança, a justiça social, né? A flor era rosa de Luxemburgo, era militante, era mulher, era engajamento, era consciência social. Então, sempre a flor que traz a maciez da pétala, mas traz a dureza e o agarramento, digamos, né? A violência, a resistência do espinho. Então, essa simbologia que ele vai construindo, né? O terceiro momento de Carlos Drummond de Andrade, ele mantém a postura e ele vai aguçar a postura filosofante de permanente questionamento das coisas e do mundo, né? E é um momento de claro enigma, que ele vai ter uma lucidez radical, ele percebe que este mundo está privado de sentidos, de dar um sentido, digamos, mais elevado às coisas, né? E toda aquela postura, né, que ele tinha de esperança se desfaz, né? Ele percebe que o homem ele construiu um mundo de perdas e um mundo de destruição. Então, é um existencialismo niilista, lembra? Que é o natificante. Então, e pior, tem pessoas que não entendem esse Drummond, gente, né? Aquele poema Mar, quantas vezes ele, final de ano, ele acaba
sendo recitado, as pessoas são apaixonadas, falam sobre, e recita o verbo amar. Cara, ele fala sobre o desamor. É impressionante como as pessoas elas têm uma capacidade, né, sabe, de não decodificar as coisas. As pessoas, elas, sabe, cara, é uma cegueira que a gente está vivendo. E não pode ser um processo apenas de ausência de interpretação. Não tem leitura. As pessoas não leem Drummond, não entendem o projeto de Carlos Drummond de Andrade. E o que elas tentam fazer? Ah, eu vou postar no Face. Porque não dá para postar no Instagram. É só a gente tirar uma selfie, colocar uma montagem lá. Né? Então, as pessoas não entendem a poesia, porque não leem poesia e se acham ainda, né, na condição do bom matuto de entendê-la. É assustador, gente. Cada vez mais é assustador o mundo que nós vivemos, né? Quer ver? Eu devo ter colocado aqui, ó, deixa eu catar. Devo ter colocado aqui esse poema. O Amar tá aqui, gente, ó. Como é que eu vou, se eu tô vivendo um momento assim de euforia, numa relação interpessoal amorosa, eu não posso entregar esse poema junto com uma flor para alguém. Se a pessoa tiver lá o menor bom senso interpretativo, vai entender assim, ó, acabou o amor, cara, tu terminou comigo por quê? Olha o que ele diz aqui, ele questiona a capacidade de amar dos homens e das mulheres. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? E as pessoas não têm essa entonação, dizem assim, que pode uma criatura, se não criaturas, amar. Não, ele questiona. Tem um ponto de interrogação ali. Não é um ponto de exclamação. Que pode uma criatura, se não criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho rotação universal, se não rodar também, e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega a adoração expectante. E amar o inóspito, o cru. Olha o que ele está colocando. Cara, é amar o nada. As pessoas amam solenemente o desértico, o insípido. Estão entendendo? Né? Aquilo que é entrega a adoração expectante. E amar o solitário, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro. E o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amar sem conta, como uma maldição, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Quer dizer, tu amas coisas que não têm valor. Doação ilimitada, uma completa ingratidão. O que tem do outro é um nada. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar, será que é maldição? A nossa falta mesma de amor. E na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. E eu questiono, como uma pessoa em sã consciência pode acreditar que esse é um poema terno sobre o amor? Ele fala sobre a incapacidade das pessoas em amar. Amam as coisas pérfidas e nulas porque amaram a audição. Amar o desencontro e a incomunicabilidade é o que restou, ou seja, nada. Isso é Carlos Drummond de Andrade. Isso é Drummond, gente, tá? Isso é um dos maiores nomes da poesia ocidental. É, seguramente, o maior poeta em língua portuguesa na modernidade, junto com Fernando Pessoa. Bom, ficamos aqui. Beijo a todos e a todas. Acompanhem, sigam, portanto, daí, com as suas preparações, com muita energia, com a consciência que a gente deve ter, né, como cidadãos, cidadãs, que vocês estão fazendo melhor, né, e que a aprovação está vindo em breve. Beijos em todos e em todas.